Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Nova Talk. E hoje eu tenho a honra de receber o Daniel do Formiga Elétrica, Daniel Fontana. E o Daniel está aqui para divulgar o lançamento de um livro, na verdade um compêndio chamado Heróis Pulp. Fique ligado. Muito bem, Daniel, seja bem-vindo. Você aqui é nosso parceiraço, tá? Está aqui na nova revista do Diário de Bordo, já eu mostro. Mas o Daniel veio aqui para um assunto super legal. Você está lançando um compêndio, meu. Compêndio é bacana. É compêndio sobre o quê? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para vir aqui divulgar esse projeto bacana que, na verdade, a iniciativa não partiu da gente no Formiga, né? Isso aí começou com um episódio do FormigaCast que foi sobre heróis dos pulps e as suas influências subsequentes, né? O Douglas, da editora Script, ele me procurou e falou que estava a fim de colocar um projeto no Catarse justamente sobre esses heróis pulp e sobre as influências que eles tiveram nos heróis, nos super-heróis a partir da Era de Ouro, né? Então ele me convidou para ser o organizador e eu topei na hora, mas eu resolvi também, naquela mesma hora eu falei, eu tenho que pegar pelo menos um personagem para fazer aqui, né? Além de organizar. E assim, o meu trabalho no caso foi reunir um time de articulistas, né? Fazer um elenco de personagens também que fossem de fato relevantes para o surgimento dos super-heróis e a partir daí juntar as pessoas que iam escrever cada personagem, né? Então, do Formiga Elétrica tem eu e o Rafael. Eu, na verdade, acabei no decorrer do desenvolvimento, acabei pegando dois personagens, né? Legal. Eu peguei o Sombra e o Hugo Danner do livro Gladiator. E o Rafael pegou o Doc Savage. Doc Savage. Me diz uma coisa, era pulp, né? Uhum. De quadrinhos? Eu não posso chamar quadrinho, né? Não é. É literatura mesmo. É literatura, é pulp isso, mesmo. É. E o que era considerado pulp? É da década de 20 até década de 40 ou não? Na verdade, não. O pulp ele sobrevive aos quadrinhos, mas ele começa lá ainda no final do século XIX, né? Lá em 1896. A literatura pulp ela é uma herdeira das dime novels, dos penny dreadfuls e tal, que era aquele tipo de publicação dirigida a um nicho de leitores que não estava dentro daquilo que era considerado respeitável. Entendi. Quer dizer, então o H.G. Wells não apareceu nisso nunca, ou apareceu? Não, algumas publicações até o republicaram, né? Tá. Mas assim, ele é meio que ele tá meio que dentro do lado dos precursores desse tipo exatamente. Porque o pulp, no caso, né, que vem de polpa, né, da polpa de celulose, né, que eram revistas muito baratas, né, para consumo rápido. Elas surgem num momento em que o pessoal estava começando a se interessar em produzir esse tipo de conteúdo. Então naquele momento teve muita republicação e tal, entre coisas de terror, entre coisas de ficção científica e tal. Muitos caras assim famosíssimos hoje começaram ali, né? No caso do Lovecraft, embora ele não seja assim a priori alguém que a gente possa chamar de escritor pulp, que ele né? é mais novo, né? Não até por isso, mas pelo tipo de literatura que ele produzia, né? E o Howard também, que esse sim era um cara assim, que tinha o pulp na veia, né? O negócio de escrever compulsivamente, sabe? Se adequar ao gosto do público. E pulp é aquele negócio que posteriormente o cinema chamaria de exploitation, né? É um negócio visceral, é um negócio na porrada, é um negócio assim que, sabe, tem que chamar atenção, tem que ter uma capa chamativa e tal. E a galera ia na banca então era considerado meio subliteratura na época, igual quadrinhos? Exato. Exatamente por isso os quadrinhos, né, ainda hoje até considerados um tipo de mídia marginal por muita absurdo, gente, né? Eles são filhos dos pulps, né? No caso, então, peraí, eu posso falar que quadrinhos, os heróis de quadrinhos se originaram nos pulps mesmo? Sim. Né? Sim. Eles são os pais dos quadrinhos. São os pais dos super-heróis dos quadrinhos. Agora, os heróis que você colocou, que você listou, né? São precursores de quais heróis? Dá para citar 2, 3, você acha que joga? Dá. Quanto tempo você passou pesquisando isso? Cara, eu fiquei muito tempo assim, para eu... Bom, primeiro,
reunir todos os personagens que eu achasse que, sabe, sintetizavam essa passagem de pulp para super-herói, foi uma tarefa, assim, foi uma tarefa árdua. Primeiro porque eu falei, pô, eu queria colocar esse, mas por outro lado não encaixa muito. Como, por exemplo, Conan é um personagem pulp, mas ele não nos interessa aqui diretamente porque a gente está tentando descobrir aquilo que influenciou diretamente super-heróis, né? Entendi. Então, o que mais? Muita gente me perguntou, pô, vai ter Lovecraft nesse livro? Eu falei, não pus, né? Porque a gente tinha que pegar muito mais personagens, né, do que autores também, né? E mitologias, no caso, né? Lovecraft é um caso assim, diferente nessa... Então me dá um super-herói grandão que veio do pulp. Você fala Batman, veio do Sombra. Direto. Entre outras coisas, né? Sim, sem dúvida. Então o Batman originou do pulp. Com certeza. E até tem uma história interessante por trás disso, porque o Bill Finger, o verdadeiro criador do Batman, né, por sinal, a primeira história do Batman, né, que eu não lembro exatamente o título, né, mas ele falou categoricamente que ele pegou aquilo de uma história do Sombra chamada Partners of Peril. Entendeu? Então, se a gente comparar as duas, elas são muito parecidas. E por que o Bob Kane não é o verdadeiro escritor do Batman? Não, o Bob Kane é um aproveitador que se valeu do trabalho de um cara que era realmente... Você está brincando, ele era editor-chefe do cara e pegou a história? Não, ele não era editor-chefe, ele tinha que criar um super-herói no final de semana, ele não era tão imaginativo quanto quis parecer nas décadas seguintes. Foi lá, chamou um conhecido e falou, pô, quer trabalhar comigo? Vamos criar um super-herói e tal. Levou um esbocinho que ele tinha lá, o cara fez tudo, né? E aí ele pegou e... Ele não acreditou o cara? Não, demorou muito. Não, a primeira vez que o nome do Bill Finger apareceu associado ao Batman, como ao lado do Bob Kane, foi em Batman vs Superman. Você tá brincando? Sério isso? Sério. Quer dizer, quanto dinheiro o cara deixou de ganhar, né? Morreu na miséria. Morreu na miséria, assim, tem uma história maravilhosa também, que o Brasil teve acesso, graças à Editora Script também, que é do editor, inclusive do nosso livro aqui do Heróis Pulp, que é o Diego Morro, escreveu uma HQ biográfica sobre o Bill Finger. Poxa, que bacana. E como é que a gente consegue essa HQ? Não, só você procurar lá, entra no site da Editora Script e jogar lá Bill Finger, você vai encontrar ali. E tem um podcast do Formiga Elétrica que é Bill Finger, o verdadeiro criador do Batman, com a participação do Diego Morro. Então vamos lá. Sombra, Batman. Tem outro que é bem clássico assim? Bom, eu posso pegar o outro que eu escrevi, que é o Hugo Danner do livro Gladiator, junto com o Doc Savage e falar Superman. Você tá brincando. Só que também, o Doc Savage tinha até uma Fortaleza da Solidão. Sim, né? sim. Além de inspirar outros heróis da ciência, né, como o Reed Richards, do Quarteto Fantástico. Veio daí, cara. Que legal, meu. Que legal. Quer dizer, olha, eu tô louco para ler esse compêndio, cara. Fiquei louco. A ideia é fantástica, né, meu? Você pegar os primórdios do quadrinho, antes do quadrinho, né, o nascimento, a origem. Cara, eu tô louco para ver esse livro. Quando sai? Então, a gente ainda tem mais ou menos uns 3 meses de campanha. 3 meses acaba o quê? Em agosto, setembro, outubro? A gente está em junho agora, agosto, setembro, julho, agosto, em setembro já setembro, outubro, né? Às vezes os caras dão um mês de prazo, 2. Eu lembro que eu fiz uma vez um crowdfunding e a gente ia acabar, de repente ela largou mais uns 2 meses, que foi muito bem, entendeu? Nós temos inclusive a meta estendida, porque assim, muito me foi perguntado sobre personagens de quadrinhos que precederam a Era de Ouro, como por exemplo o Mandrake, Flash Gordon e o próprio Fantasma, né? E eu explicava para essas pessoas que não, porque esses personagens eles já surgiram diretamente na mídia de quadrinhos. A gente está vendo uma coisa anterior. Então esses aí, nesse caso esse trio, ele faz uma espécie de meio de campo entre o Pulp e a Era de Ouro. Diz uma coisa, se eu pegar um Pulp, né? Ele tem desenho ou é só escrito? Só escrito. É só escrito, é como se fosse um livrinho, vai. Podia vir uma ou outra ilustração, mas não era o... Eu entendi, quer dizer, aí pegaram e colocaram ilustração, vira o quadrinho. Quer dizer, cria um roteiro, vira o quadrinho. Sim, eu sei que sim. muda o formato, mas... A gente tem um caso que é específico aqui, que é o da Olga Mesmer, que é uma personagem feminina, né? Que eu queria incluir uma personagem mulher aí. Até chamei uma escritora, Paula Giametti, para fazer essa pesquisa e tal. E a Olga, ela apareceu em quadrinhos dentro de um pulp, né? Então ela estava inserida dentro de um contexto pulp, mas era uma página de HQ também, né? Quer dizer, então...
É que assim, é um caso muito específico. O grosso mesmo dessas histórias era a prosa mesmo, era a página, sabe, só com... Então, peraí, volta no Super-Homem. Então, quais Doc Savage e... Hugo Danner, do Gladiator. Caraca. Que também tem vídeo no Formiga Elétrica. Um vídeo só sobre Gladiator. Cara. Sério, cara? E isso tem todas as bases pro Super-Homem? Tem. Então, peraí, quer dizer que o Jerry Siegel, que criou o Superman, se inspirou no Gladiator? Entre mil outras coisas. Óbvio, eu sei. É um caldeirão. caldeirão. Nunca é um só, né? Então, mas o caso do Gladiator, ele é até mais complicado, porque durante muito tempo falou-se que, sabe, não, Jerry Siegel não conhecia o livro, embora tenha similaridades, assim, muito próximas, a ponto de descrever o poder do Superman da Era de Ouro do mesmo jeito como é descrito no livro que saiu 8 anos antes. Entendeu? E aí o que acontece? Um pesquisador, acho que agora, nos últimos 10 anos, foi atrás e descobriu que sim, o Jerry Siegel havia lido o livro. Entendeu? Cara, isso não dá briga de direito autoral, não deu na época, tem curiosidade sobre esse assunto. Se teve também, ninguém descobriu, percebeu, não... Era uma época diferente, né? Vamos falar a verdade. O próprio Sombra, enquanto eu pesquisava, eu descobri... porque o Sombra ele vai aparecer ali no começo da década de 30, né? Eu descobri um Vingador encapotado com rede de agentes e QG subterrâneo em 1916 na França. Sério? Sério. Quer dizer, sempre alguém bebe um pouquinho da fonte, fica no subconsciente, e o cara nem faz às vezes na maldade. Exato. Não é verdade? Você fala, putz, eu pensei nisso, tal, porque veio, porque em algum momento da vida estava lá, estava latente, né? Apareceu. Sim. É por aí, não é? Exato. É por aí, porque não é, eu não acredito também que o cara vai criar um personagem na maldade, né? É raro isso. E assim, o Zeitgeist da época, né? Porque você tem, sei lá, o Sombra que puxa o Aranha, que também está aqui no nosso compêndio, puxa o Besouro Verde também, que já aparece direto no rádio e migra para a literatura escrita. Puta, do rádio eu não sabia, cara. Sério, o Besouro Verde vai para rádio? Não, o Besouro Verde ele nasce na rádio como uma resposta ao Sombra. Ah, entendi. E aí ele vai para um tipo de literatura, para um tipo de publicação que era um pouquinho mais respeitável que os públicos, que eram os Big Little Books, né? Não era pulp de banca de jornal. Não era papel vagabundo. Exato. E uma curiosidade, né? O Britt Reed, né? O personagem, a identidade secreta do Besouro Verde, ele é sobrinho neto do Lone Ranger, do Cavaleiro Solitário. Você tá brincando? É sério? Olha que legal, cara. Vai ser uma delícia ler um livro desse, né? Uma delícia. Eu espero que sim, né? A experiência de organizar e de pegar esses para você textos também, aí. né? Conforme acho que você foi organizando, puxando a pesquisa, você foi tendo um monte de insight, vendo um monte de coisa, aprendendo um monte, né? Sim. Esse é o lado bom de fazer um negócio novo. Exato, assim, e tendo acesso aí à pesquisa dos meus colegas aqui também, Lógico. porque eles foram atrás de umas coisas assim também que, sabe, me abriram os horizontes no final das contas, né? Eu terminei meu texto do Sombra, né, que era o que eu estava realmente na febre de fazer. Esse era o personagem que eu não abriria a mão de escrever para esse livro. Entendi, né? Esse é meu. E aí eu passei, assim, eu escrevi muito rápido, né, a partir do momento que o projeto foi oficializado, passei para eles darem uma olhada, e a partir dali todo Quer dizer, mundo... foi a base, né? Foi mais ou menos quantas páginas, como ia Exato. ser, quantos toques e tudo. E a responsabilidade de colocar no final um bloco para falar de quais características daquele personagem vazaram para além, né? Muito legal, muito legal. E quantas páginas vai ter? Já está pronto o projeto gráfico? Está bonitinho? Não, ainda leva um tempo para a gente fechar, ver quantas páginas vai, porque assim, isso depende muito da editora. Não sabe da também. capa, não sabe nada ainda. Tá nascendo. Na página do Catarse, a gente tem uma capa lá, provisória. mas ainda não é a definitiva. Mas o bacana é que assim, acho que era bom falar, né, os outros personagens. Vamos, não. O espaço é teu agora. Pode falar. O que você quer citar de que tá lá? Que você fala, vale a pena dar uma olhada nisso, aquilo? Tem vários autores, né? São Sim. Quantos? Acho que são 9 autores com 11 personagens. Então, fala dos 9 aí. Então, o professor Alexander Meirelles da Silva, né, que é uma autoridade inigualável em matéria de literatura fantástica, ele também está nesse projeto, ele faz o prefácio, né, e ele inclusive escreve sobre o personagem Tarzan. Olha que legal. O Tarzan, ele é um personagem que está aí no elenco. Bom, eu, Daniel, com Sombra e Hugo Danner, o Rafael Ranieri com Doc Savage, o Enéas Tavares também, que é um escritor assim, famoso aqui no meio da literatura fantástica brasileira, ele está com o Zorro, Paola Giametti com Olga Mesmer, quem mais que a gente tem? O Leandro Lourusso, colaborador do Formiga também, com a Aranha, o Arthur Filho também é outra aquisição trazida pelo Marco Colares do Fórum Conan, né?
O Arthur ele faz o Morcego Negro, o Marco Colares faz o John Carter. John Carter, cara. John Carter. Aparece no Pulp, então. Aparece no Pulp. Que legal. E o Juliano Barbosa, da Rádio Geek, ele tem o Besouro Verde. Quer dizer, tá uma delícia, né? Só tem personagem top mesmo. Sim, sim. Só personagem top. Só aqueles que têm influência duradoura, assim, que alguns até sobreviveram, né? Tem aí a Dynamite publicando Heróis Pulp até hoje, né? Em quadrinhos e tal. O que é um pioneirismo também, porque ou melhor, eu digo, os Heróis Pulp, eles também, essa transição, ela é um pioneirismo na época também, porque o Sombra era para ter ido para os quadrinhos antes mesmo do surgimento do Super-Homem, do Superman. Entendi. O que acontece? Só que a editora, não, a gente não investe em quadrinho, não sei o que lá, deixaram pra lá. Foi só quando o Superman apareceu e estourou, os caras falaram, agora coloca isso vale a pena, né? Talvez dê algum resultado. Exato. Mas já estava na cabeça do criador. Então, o primeiro a ir pro quadrinho foi o Sombra, desses Pulps? Dos Pulps, ou um dos primeiros? Boa pergunta. Eu não importa, mas em torno de cronologia é um dos primeiros. Não, porque é 1940, né? Se a gente contar ele vai sair 2 anos depois do surgimento do advento da Era de Ouro mesmo. Entendi. Né? Então, em 1940, ele já puxa o Doc Savage também, porque o Doc Savage saía na revista do Sombra também, em quadrinhos. Então, um cenário fértil para se elucidar as origens da indústria de quadrinhos. Eu vou fazer um convite aqui para você, meu. Quando sair o livro mesmo, né, físico, tiver lá na tua mão, pô, traz aí o Rafael, vem você, vamos fazer mais um programa. O que você acha? Demorou. Fechado? Daniel, então, considerações finais. Bom, apoiem lá o projeto no Catarse, tá? O livro vai sair de qualquer jeito, mas já garante o seu lá na plataforma de pré-venda. Tem meta estendida. Se a gente ultrapassar um determinado montante, vai ter um capítulo a mais. Que legal! Aí para falar de Fantasma, Mandrake e Flash Gordon, né? No caso vai ser de autoria do Diego Murro, que é o nosso editor aqui no livro. E é isso, fora isso, tem muito conteúdo sobre Pulp lá no Formiga Elétrica, no podcast, no canal também, no nosso canal. É só dar uma olhada lá, manda e-mail para nós, que é contato@formigaelétrica.com.br, caso queira saber mais. Pode entrar lá no Catarse da Editora Script. Tá? Não tem como deixar de achar a gente se você tem interesse nesse assunto. E ele responde, viu? Porque eu entrei pelo contato e pelo e-mail, lembra? Foi. É isso aí. Então, olha, muito obrigado pelo Formiga Elétrica, obrigado pelo Daniel e até o próximo. Tchau, tchau.